Olá, pessoal. Boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar. Vamos dar mais 30 segundos para o pessoal chegar, para que a gente possa apresentar o nosso Chief de hoje, se apresentar. Boa noite, Cris. Tudo bem? Olá, Imo, tudo bom? Um grande prazer te ter aqui. Vamos esperar o pessoal chegar para a gente fazer as devidas apresentações e a gente começar. Claro. Vou deixar... Mas podemos fazer um pouquinho de small talk, talvez, esperando as verdade. pessoas. Então, agradeço a oportunidade. Também, parabéns pela iniciativa. Acho que todo o Brasil está curioso como esse tema dos chiefs vai funcionar e como isso vai mudar a nossa indústria. Verdade. Então, grande momento aí. Que bom, Imo, obrigada. Eu acho que a gente pode ir começando. Então, eu queria começar dando boa noite para todo mundo, me apresentando, dizendo que eu sou a Cris Mendes, eu sou a founder, eu sou a CEO da Tifes Group. É um grande prazer estar aqui. Eu estou muito feliz em estar aqui em mais um Chief Talks. O Chief Talks é um encontro pocket, onde os nossos chiefs da nossa rede, nós temos centenas de chiefs muito especiais, como o Imo, eles vêm aqui trazer insights valiosíssimos de temas que podem ser afeitos às nossas companhias. A ideia aqui é que a gente possa ter conversas muito legais e que isso traga insights diretos. Vocês saiam daqui com ideias novas para poder aplicar no dia a dia das suas empresas e startups. E a gente queria hoje, né, receber o nosso Chief, o Imo. Ele é um suíço brasileiro, já foi tropicalizado. Sou o único suíço, não? Imagino. É o único suíço. O único suíço. O first one, muito bem. First one, de muitos, tomara. É verdade. Bom, o Imo vai se apresentar, mas ele é presidente hoje da CareNet Longevity, ele é co-founder da Biblow, do BioVision, e ele é Chief aqui na Tifes Group. Seja muito bem-vindo, Imo. Muito obrigado, Cris. Um grande prazer estar aqui com vocês e conhecer esse formato também e compartilhar um pouquinho a minha experiência. Que bom. A gente trouxe o Imo, ele já vai se apresentar, para que ele fale de uma questão que não é dor de algumas, é dor de todas as empresas, que é o tal do Product Market Fit. Né? A gente fala muito sobre isso e como é difícil esse tema, e eu queria começar pedindo para o Imo se apresentar rapidamente, falar um pouquinho aí com o pessoal que está nos assistindo, para entender um pouco por que a gente te chamou para falar de Product Market Fit. Legal. Bom, muito obrigado mais uma vez. Eu tenho talvez uma experiência um pouquinho fora da curva. Sou uma dessas pessoas que iniciaram a sua carreira em consultoria. Trabalhei 7 anos em consultoria, onde você vende ideias, você foca em processos, você cria conceitos estratégicos e você tem uma resposta para qualquer pergunta. Depois, passei 7 anos também na área desse mundo corporativo. No final, o meu background é administração de empresas, então eu fui treinado para trabalhar numa multinacional. Então, no meu segundo passo de carreira, eu fiz isso numa multinacional suíça, aqui na América Latina. Mas agora, talvez a minha parte favorita, a última parte da minha carreira foi trabalhar com startups. E toda a minha experiência foi com startups aqui no Brasil, empresas de tecnologia, inicialmente também indústria, onde o foco é outro, talvez a experiência que você precisa é outra. Você tem que ter agilidade, você cria MVPs, você valida hipóteses e você também corre atrás do dinheiro o tempo inteiro. Mas, no final, você vende propósito. Então, conheci essas 3 indústrias, ou essas 3 carreiras muito diferentes. Foi fantástico essa jornada. E isso me permitiu também acumular um grande portfólio de experiências que eu uso diariamente. Hoje eu sou um empreendedor serial e foco basicamente aqui no Brasil. Trabalhei em 10 países, mas hoje a minha casa é aqui em São Paulo. Que coisa boa, que honra poder contar aí com a tua expertise aqui para a gente discutir um pouco desse tema ao longo desses nossos 20, 25 minutos de papo. Queria começar aquecendo,
já pela pergunta derradeira, né? Eu queria muito que tu pudesse nos contar um case de transformação digital com Product Market Fit que você tenha trabalhado. E a gente queria entender os desafios, os meandros, o que teve de diferente aí que você possa citar e que sirva de insight para quem está nos ouvindo e nos assistindo hoje. Claro, legal. Acho que como introdução, todas as empresas novas e antigas estão trabalhando e deveriam trabalhar no Product Market Fit, mas hoje eu vou contar da minha empresa Carenet, onde talvez investi mais tempo nos últimos anos, onde demorei mais tempo para também encontrar o nosso sweet spot. Então, talvez antes de falar da Carenet, eu queria refletir sobre 2 ou 3 pontos importantes que são relevantes também para esse Product Market Fit. Então, normalmente, como elementos centrais no desenvolvimento de um startup, você tem a equipe, você tem o produto e você tem o mercado. E em qualquer startup, você pode ter um time fantástico ou muito ruim, você pode ter um produto que é uma obra-prima ou que é pouco funcional, ou você pode também ter um mercado em plena expansão ou talvez não existente, talvez só na sua cabeça. Então, talvez o mundo onde você já tem esses 3 elementos prontos e perfeitos, acho que são muito raros. Então, você tem que decidir como empreendedor ou como executivo, você tem que definir onde você quer colocar o seu foco. E aí vem essa pergunta, qual talvez desses 3 tem mais impacto no sucesso da empresa, ou, ao contrário, qual pode atrapalhar mais a sua estratégia, uma equipe ruim, um produto fraco ou um mercado pobre. Então, na minha opinião, eu acho que talvez a maioria das pessoas trabalhando com Product Market Fit e lendo materiais e informações sobre esse conceito vão confirmar que o mercado é o elemento principal, porque os outros 2 você pode talvez compensar, como se diz em inglês, you fake it until you make it. Então, você, com bom mercado, você pode, talvez com um time um pouquinho mais fraco, e normalmente como empresa jovem, você não tem as melhores pessoas, talvez os fundadores são bons, mas depois o resto do time que você consegue contratar tem que caber no bolso. E o produto, sempre começando também, é meio ruim. Você começa com MVP, você começa com patinete, com bicicleta, moto, para chegar finalmente no carro. Então, acho que o Product Market Fit, aí admiro muito o Marc Andreessen, que é um dos, acho que, cabeças mais brilhantes, escrevendo também muito sobre startups. Ele diz que um bom Product Market Fit significa que você tem um bom mercado com um produto que possa satisfazer esse mercado. Muito simples e eu gosto. Então, você começa com o mercado e você desenvolve um produto que cabe lá. Então, voltando aí para a minha jornada com a Carenet, confesso que a gente fez tudo errado nos últimos 8 anos que toda essa jornada tomou até agora. A gente pivotou 2 vezes, a gente tinha 3 fases diferentes. A gente começou, talvez, com fundadores brilhantes, visionários, mas sem entendimento, talvez, da parte técnica. E aí, gostaria também de ressaltar outro ponto que eu acho extremamente importante, que é o Hype Cycle da Gartner Group. Eu virei talvez um guru, ou pelo menos um grande fã do Gartner, nesse aspecto do Hype Cycle, porque você tem que entender dentro desse Hype Cycle onde está o seu produto. Você está dentro do hype ou você está dentro da fase de decepção, ou você já tem um produto que virou arroz com feijão, que talvez não sonha muito sexy, mas é onde você ganha dinheiro. Então, tem que entender também essa parte. Também acho que o que a gente cometeu como erro, a gente
trouxe um produto, talvez, dos Estados Unidos, não o produto em si, mas o conceito. A gente inicialmente trabalhava como uma empresa de B2C, com vestíveis, a gente era a primeira empresa de vestíveis aqui no Brasil, e basicamente tropicalizamos produtos que vimos fora e pensamos que isso era o caminho para entrar no mercado brasileiro. A gente nunca pensou sobre dólares, a gente nunca fez um MVP, a gente nunca conversou de fato com clientes, então todo errado. Mas o que nos salvou foi que depois de 5 meses no mercado, uma grande empresa brasileira, na época a Netshoes, nos contratou para desenvolver um software para eles. Então, muito rápido a gente abandonou o mercado B2C, viramos uma empresa B2B, quase quebramos a empresa, porque, de novo, a coisa era bem mais complexa que antecipamos, mas conseguimos sair do buraco, entregamos a solução e ganhamos um dinheiro legal com a Netshoes durante alguns anos. Mas com um cliente você não sobrevive, então tentamos de encontrar outras Netshoes no mercado e não conseguimos, não tinham. Talvez, de novo, a gente era na frente do cycle, do hype cycle. A gente pensava que o mercado estava pronto, mas na realidade todo mundo queria conversar com a gente, mas ninguém queria comprar nosso produto. Então, isso acontece no hype. Você é atrativo, mas ninguém investe nem compra o seu produto. E aí a gente virou, de certa forma, um startup que fazia projetos, reciclava a nossa plataforma para desenvolver soluções de monitoramento remoto de pacientes dentro e fora do ambiente clínico hospitalar. Mas não conseguimos crescer, não conseguimos escalar e a gente virou, que eles chamam aí um startup zombie, sobrevive, não morre, consegue, talvez, atender o break-even com um pouquinho de investimento, mas não encontramos o product market fit para nossa solução. E aí, finalmente, chegamos na terceira fase, onde tudo mudou, porque a gente começou a escutar os nossos clientes. Então, inclusive, foi um hospital na época que recebia a gente para falar de outras coisas e muito rápido na conversa ficou claro que eles não tinham nenhum interesse no nosso produto na época e muito mais no nosso conhecimento. Então, basicamente, ofereceram para a gente um desafio que era, no caso deles, a interoperabilidade da UTI do hospital. Integrar todos os equipamentos, monitores multiparamétricos, bombas de infusão, ventiladores e fazer esses equipamentos falar com o prontuário do hospital. Então, adoramos o desafio, também meio talvez desesperados, aceitamos esse desafio, que tinha tudo que ver com a gente, era ainda nossa DNA, mas com talvez um posicionamento totalmente diferente que originalmente imaginado. 3 meses depois, a gente já tinha uma versão beta que a gente podia testar dentro do hospital. Hoje estamos na versão 4 desse software. Aproveitamos também a pandemia para fazer uns 20 projetos, alguns de graça, a gente doava a nossa solução para hospitais públicos, e conseguimos aí refinando cada vez mais o nosso produto, conversando com nossos clientes, recebendo feedback, entendendo as dores, e hoje estamos numa fase de crescimento acelerado, tentando ocupar o máximo de espaço dentro desse mercado. Então, foi uma jornada longa, até sair da operação depois de 8 anos, porque estava muito cansado, mas só saí depois de fazer pivotar mais uma vez e deixar a empresa em boas mãos e com um produto, product market fit legal. Imo, é muito curioso que dentro dessa tua fala, desse teu case, você fala de tantas coisas importantes, né? A primeira delas, que o conceito de Product Market Fit é simples, mas o fato dele ser simples não significa que ele seja fácil, ele é extremamente difícil de fazer. Depois você falou aqui ao longo da tua fala sobre o quanto fez diferença no final dela o teu ciclo, você fazer ciclos curtos de validação
e no fim das contas, uma versão beta, portanto imperfeita, foi o gatilho para o Product Market Fit, né? A gente costuma falar aqui na Chiefs que às vezes a gente tem que ter um pouco de vergonha do nosso produto. Quando a gente lança o produto e não está dando vergonha, é porque talvez a gente não esteja validando de fato ele com os clientes. E o último ponto de atenção que eu achei interessante, isso é muito afeito ao mercado brasileiro. A gente vê muito esse movimento de uma startup começar B2C e depois recuar para uma estratégia B2B, onde ela vai ter 1 ou 2 clientes que vai sustentar aquela operação enquanto a gente está aprendendo. Então, bem bacana esses teus 3 pontos. Eu acho que eles refletem bastante os desafios que a gente anda vivendo aqui, né? Claro. Não, eu acho que talvez o que aconteceu no meu caso, eu venho desse velho mundo onde as melhores pessoas, as pessoas mais inteligentes de uma empresa sentam, pensam numa solução e depois toda a empresa tem que implementar. E isso pode dar muito certo, mas hoje você não trabalha mais dessa forma. Hoje você cria uma hipótese, até eu acho que os livros aí de Product Market Fit falam de 4 a 8 mil hipóteses que você tem que validar até chegar no Product Market Fit. Acho muitas hipóteses, mas com certeza você vai passar por algumas hipóteses, você tem que validar isso. Você cria esse skate primeiro, você depois cria a bicicleta, a moto, até chegar no carro. Então, com certeza são conceitos novos que vêm mais da ciência em si, que eu acho que estão totalmente parte hoje da DNA dos startups, estão entrando também dentro de grandes empresas, mas quando eu comecei não era assim, a gente criava uma ideia fantástica, investia muito dinheiro, e depois a gente tentava vender esse produto sem ter falado nunca com nenhum cliente, então, lamentável. Mas deixa eu te perguntar. Que também fiz assim. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que pode ser bastante interessante. A gente estava conversando aqui antes de entrar a transmissão, de que você tem muita experiência no mercado de health techs, né? Se tu poderia comentar um pouco, porque qualquer indústria a gente precisa encontrar o tal do Product Market Fit. Qual a diferença dessa indústria ou as singularidades ali na busca desse Product Market Fit? Não sei se tu tem algum comentário sobre isso. O meu comentário talvez seria, eu acho que o desafio é o mesmo, você tem que trabalhar o produto, você tem que falar com o seu cliente, você tem que entender as dores do seu cliente. A gente até, algumas semanas atrás, a gente mudou nosso funil de vendas, agora muito mais focado em dores, não dores talvez novos que a gente vai identificar, mas a gente quer ouvir do nosso cliente que ele está consciente da dor dele, que ele quer resolver essa dor, que ele sabe que existe uma solução, porque a gente traz uma solução que muitas, talvez, pessoas acharam que não era possível, e no final a gente quer que ele contrata a nossa solução. Então, a dor é o A e o C do processo de Product Market Fit, e tem que validar isso, e eu acho que isso é igual em saúde, como em qualquer outra indústria. Eu acho que a dificuldade, talvez, na saúde é que tudo é um pouquinho mais difícil. Eu sempre brinco, eu acho que ser empreendedor já é difícil, talvez no Brasil um pouquinho mais difícil, agrega mais um layer de complexidade e talvez, usando aqui uma analogia suíça, em patinação no gelo, um axel quadruple, o triple seria fazer um startup em saúde no Brasil. Acho que isso não tem coisa mais difícil no mundo. Mas isso acontece porque você tem talvez um mercado extremamente conservador, você tem, por outro lado, um mercado carente. A gente sempre avalia que provavelmente o mercado de saúde está 10 a 15 anos atrasado em comparação com outras indústrias, então isso talvez até traz uma vantagem, porque você consegue aprender com outras indústrias, logística em IoT ou outras tecnologias que deram muito certo e trazer para a saúde. Mas aí vem a parte mais difícil. Muito mais regulação, você precisa hoje um certificado da Anvisa,
entrou agora uma nova resolução, Software as a Medical Device, então tem que ter um certificado de autorização de funcionamento para esse tipo de serviços de saúde, tem que ter o certificado depois do produto, dos features que você cria. E o ano passado eu era CEO de uma empresa de inteligência artificial em IoT, monitorando plataformas de petróleo. E a gente criava algoritmos, e você cria esse algoritmo, demora talvez uma semana, e você coloca em produção, e você roda, e você testa, e se dá certo, todo mundo feliz. Em saúde, infelizmente, não funciona assim. Você tem que fazer depois estudos clínicos, que devem tomar entre 1 e 2 anos. Então, é extremamente difícil agora trazer inteligência artificial para a área de saúde. Mais uma vez que você está dentro, também é difícil, talvez, trocar o fornecedor. No caso Uma da forma Care. Desculpa. Uma Não, forma só finalizando. Desculpa, fala você. Uma forma simples da gente ver é que a Health Tech acaba tendo uma jornada muito grande como pré-operacional. E esse é um período super difícil para ela se manter, e inclusive encontrar o Product Market Fit, porque se ela não consegue interagir de uma forma inteira com o cliente, ela de fato ela perde ali, como você falou no início, a chance de aprender, né, e aprimorar, e ter foco. Então, talvez respondendo a sua pergunta, eu acho que você já tem que ter um runway muito mais longo, e você tem que encontrar, talvez, formas de ganhar dinheiro, talvez ainda não com o produto final. Talvez o produto final, a inteligência artificial que vai apoiar o médico na decisão como um assistente, vai demorar, mas se você, talvez, no meio do caminho, já pode criar um produto, não um feature, mas talvez um produto que nem precisa Anvisa, é algo simples, que talvez ainda foca mais em triagem e não necessariamente em tratamento. Você tem que, talvez, encontrar esse nicho para ter algo rápido que você pode também validar, mas também confesso que cada vez mais o mundo aí de saúde está preparado para testar produtos que ainda talvez não têm uma aprovação da Anvisa, simplesmente para criar estudos clínicos, etc. Mas, de novo, no final vai demorar 2 anos para ter tudo bem formalizado e poder comercializar em grande escala. Imo, bem valiosa essa tua última dica, e assim, de fato, nós poderíamos ficar horas aqui conversando sobre tantos aspectos dessa tua experiência que é tão vasta, e esse é um dos motivos de tu estar aqui conosco na TIFS, né, como um TIF nosso, e acho que a gente acaba se encaminhando aqui para o final, vou deixar tu fazer tuas considerações finais, mas eu só queria fazer um recado que eu acho super importante. O papo com o Imo aqui, ele está começando, vocês podem avançar e a gente já vê perguntas aqui super interessantes. O Imo, ele está na nossa plataforma como um TIF, essa semana, ele foi super gentil, ele liberou alguns slots de mentoria gratuita, caso alguém tenha interesse, tem um QR Code aqui, que você pode entrar na página do Imo dentro da nossa plataforma, conversar com ele, e se inscrever para essas conversas one-on-one com ele, quem sabe daí não sai negócio. E, Imo, quer fazer suas considerações finais? Queria já te agradecer. Legal, não, muito obrigado. Talvez queria compartilhar 5 lições aprendidas. Acho que a primeira é tem que virar especialista no seu mercado, na sua tecnologia, na sua jornada ou na experiência que você quer criar para o seu cliente ou usuário. Então, primeira coisa, validar hipóteses. Então, de novo, talvez não 6 a 8 mil hipóteses, mas se você não tinha na sua discussão pelo menos umas 100, 200 hipóteses, provavelmente você não reflexionou o suficiente. MVP, para testar e falar muito de dores com seus clientes. O que deu muito certo para nós é ter um cliente, esse ponto 4, quase como um laboratório, onde a gente podia testar novas ideias, novos features, onde a gente recebia feedback basicamente em tempo real dos nossos clientes. E o último ponto, está aberto para correções, ter a coragem de mudar pessoas, de pivotar a proposta de valores, ou até o mercado,
ou até trazer novos investidores e começar de zero, se você acha que agora você encontrou esse product market fit. Então, acho que essas são talvez as lições que eu gostaria de compartilhar com vocês. Muito bom, Imo, muito obrigado. O pessoal aqui está querendo já o teu link para continuar e fazer contato com você. Já tem lead aqui, tem coisas acontecendo. Queria agradecer demais para quem ficou conosco aí durante esses minutos, no final de tarde. Dizer que o TIF Talks é um evento regular da TIFS Group. A gente tem o maior prazer de estar trazendo aqui pessoas que tenham ideias e que já tenham experimentado muito o mercado e possam nos dar dicas de como ir mais longe. Muito obrigada, Imo, mais uma vez pela gentileza, generosidade em dividir essas informações conosco. E me despeço aqui de vocês. Tchau, tchau, Imo. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Cris.